Fala galera, eu sou o Matheus e você está no canal Matemática Trivial. No vídeo de hoje vou resolver a primeira questão que caiu em específica de matemática no vestibular UEM 2020, que acabou acontecendo agora em 2021 por causa da pandemia. Eu já resolvi questões de vestibulares da UEM passados, de 2019, e agora eu vou fazer uma série aqui, vou trazer todas as questões que caíram nesse último vestibular. Então, para me incentivar e para você não perder nenhum vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então, o vídeo de hoje é relacionado a essa questão que a gente vai trabalhar: domínio, imagem e o que é uma função injetora. Então, bora ler a questão. Muito bem. A questão 1 diz que, sobre a função real definida por f de x igual a 10, menos 10 dividido por x mais 5, assinale o que for correto. O item 1. O domínio da função f é o conjunto x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 5. Item 2. A imagem de f é o conjunto y pertencente aos reais, tal que y é menor do que 0. Item 4. O gráfico de f não intercepta o eixo y. Item 8. A função f é injetora. Item 16. F de menos 15 é igual a menos f de 15. Vamos para o quadro para resolvermos esta questão. Muito bem. A questão então traz a seguinte função: f de x igual a 10 menos 10 dividido por x mais 5. E 5 itens que tratam sobre essa função. A primeira é sobre o domínio da função. O domínio de uma função são todos os valores de x que essa função pode assumir. Por exemplo, se a função fosse raiz de x, x teria que ser maior ou igual a 0, pois não existe raiz de números negativos. Se fosse 1 sobre x, x teria que ser diferente de 0, certo? Porque não existe divisão por 0. Se a função fosse apenas x ao quadrado, o domínio seria todos os números reais, pois não há nenhuma restrição para x elevado ao quadrado. Aqui no caso temos f de x igual a 10. 10 é uma constante, então não depende de x. Logo, não vai interferir aqui no domínio. Menos 10 dividido por x mais 5. Aqui temos uma divisão. E sempre que tem uma divisão, nunca existe divisão por 0. Então, sempre que estiver falando de domínio e tiver uma divisão no assunto, a gente vai pensar que não pode ser divisível por 0. Então, a parcela aqui de baixo, x mais 5, tem que ser diferente de 0 para essa função poder existir. Aqui, x mais 5 igual a 0, passando o mais 5 para lá, menos 5, fica x diferente de menos 5. Então, se x for igual a menos 5, o que vai acontecer? Vai ficar menos 5 mais 5, 0. 0 no divisor não pode. Então, essa função, ela existe para todos os x pertencentes aos reais, desde que x seja diferente de menos 5. O que é exatamente o que o enunciado do item 1 traz. Então, está correto, pode assinalar. Essa função vai existir para qualquer valor de x, tal que x seja diferente de menos 5. Vamos agora para o item 2. O item 2 trata sobre a imagem. A imagem são todos os valores de y que a função pode assumir. Por exemplo, raiz de x. Isso sempre vai dar um número positivo. Então a imagem é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 0. Certo? No nosso caso, vamos ver 10 menos 10 dividido por x mais 5. Ele está falando que o y é menor do que 0, ou seja, negativo. Vamos ver se tem algum contra-exemplo que possa refutar o item 2. Vamos pegar aqui x igual a 0. X igual a 0, certo? Sempre escolha o 0, 1, que são números fáceis de substituir e de fazer as contas, tá? Então, vou calcular o f de 0. f de 0 é igual a 10 menos 10 dividido por 0 no lugar de x, porque é um f de 0, mais 5. 0 mais 5 é o próprio 5. 10 dividido por 5. Tenho 10 dividido por 5, 2. 10 menos 2 é 8. Então, f de 0 é igual a 8.
Quando eu aplico x igual a zero, a função me devolve 8. E o 8 é maior que zero. Logo, o item 2 está incorreto, porque ele diz que a imagem y pertence aos reais, tal que y é menor do que zero. E a gente encontrou um contra-exemplo. Como a gente encontrou um contra-exemplo, isso é falso, não se assinala. Então, não se assinala o item 2. Vamos agora para o item 4. O item 4 fala que o gráfico da função, a função não intercepta o eixo y. O que quer dizer interceptar o eixo y? A gente tem aqui o eixo x, o eixo y. Não interceptar o eixo y pode ser uma bolinha aberta aqui, ou assim, pá, pá. Não interceptar, não tocar o eixo y, certo? Para tocar o eixo y, precisa existir um f de zero, ou seja, um valor para o qual a gente aplica x igual a zero e ele devolve um valor na função. Então, um par ordenado do tipo 0 e y. A gente acabou de calcular o f de zero da função e devolveu 8. Então, quando x é igual a zero, y é igual a 8. A gente acabou de fazer isso. Isso quer dizer que o gráfico da função intercepta o eixo y no ponto 8. 0 para x, que é o eixo y, e 8. Então, a gente ainda não sabe qual que é a cara dessa função. Mas o que a gente pode afirmar? Que ela vai passar aqui no ponto 0 para x e 8 para y. Assim, interceptando sim o eixo y. Então, o item 4 não está correto, não se assinala. Vamos agora para o item 8. O item 8 diz que a função é injetora. O que quer dizer ser uma função injetora? Uma função injetora é aquela que para cada valor de y eu tenho apenas um valor de x. Por exemplo, vamos pensar na função x ao quadrado. Desenhar aqui o gráfico. Aqui o menos 2, aqui o 2 e aqui o 4, né? Menos 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado também é 4. Então, para o y igual a 4, eu tenho dois valores de x. Logo, não é injetora. Então, para valores iguais de y, então, y igual a y2, aqui no caso, 4 e 4, eu tenho valores diferentes de x. Isso configura uma função não injetora. Certo? Ó, aqui no caso, y igual a 4 nesse ponto, no ponto menos 2 e 4. E aqui no ponto 2 e 4, o y1 é igual ao y2, 4 igual a 4. Só que o x1 é diferente do x2, certo? Menos 2 é diferente de 2. Isso configura uma função não injetora. Para ser uma função injetora, eu tenho que ter y1 igual a y2, se e somente se, então, unicamente caso x1 for igual a x2, certo? Então, tipo, a gente tem o ponto 5 e 1. A gente não pode ter o ponto 4 e 1, entende? Valores diferentes de x devolvendo o mesmo valor de y. Como que a gente vai fazer? Aqui no caso, a gente vai tentar aplicar um y1 igual a y2 aqui com x1 e x2 e ver se no final vai devolver alguma coisa do tipo x1 igual a x2. Se acontecer isso, vai ser injetora. Se devolver x1 igual a x2 mais 3, aí não é injetora, certo? Porque a gente está tendo dois pontos diferentes de x. Então vamos lá. Calcular f de x1. Então vai dar 10 menos 10 sobre x1 mais 5. A gente está propondo que isso é igual a f de x2, que por sua vez é 10 menos 10 sobre x2 mais 5, certo? Então vamos reescrever aqui embaixo. 10 menos 10 sobre x1 mais 5 é igual a 10 menos 10 sobre x2 mais 5, certo? Repare, o que eu tenho de igual dos dois lados? Eu tenho 10 somando dos dois lados. Eu posso fazer menos 10 dos dois lados e assim cortar, certo? Então eu vou ficar menos 10 dividido por x1 mais 5 igual a menos 10 dividido por x2 mais 5. Eu vou passar x1 mais 5 que está dividindo multiplicando por outro lado e x2 mais 5 que está dividindo multiplicando por outro lado. Vou ficar menos 10 que já estava vezes x2
mais 5. Isso é igual a o menos 10 que já estava, vezes x1 mais 5. Certo? Como eu tenho menos 10 multiplicando desse lado e menos 10 multiplicando do outro, posso simplificar. Certo? Seria a mesma coisa que eu dividir menos 10 dos dois lados da equação. Então, simplificou aqui o menos 10, vou ficar x2 mais 5 é igual a x1 mais 5. Tenho mais 5 dos dois lados, posso simplificar. Chego em x2 é igual a x1. Então, sempre que o y for igual a y2, é porque x1 é igual a x2. Isso é uma definição de uma função injetora. Para cada valor de y, eu tenho apenas um valor de x. Isso define uma função injetora. Chegamos aqui no final, x2 igual a x1. Está correto. O item 8 pode assinalar. Vamos agora para o item 16. Item 16. F de menos 15 é igual a menos f de 15. Isso é muito simples. Só basta a gente calcular o f de menos 15 e calcular menos f de 15 e comparar se eles são iguais ou diferentes. Então, primeiro vamos calcular f de menos 15. Vai ficar 10 menos 10 dividido por, no lugar de x, menos 15. Menos 15 mais 5. Menos 15 mais 5, menos 10. Menos 15 mais 5 é menos 10, certo? Aqui. 10 dividido por menos 10 dá menos 1. Então vai ficar 10, aqui o menos vezes menos 1. Menos com menos mais, 10 mais 1 igual a 11. Então, f de menos 15 é igual a 11. Substituir aqui, né? Ficou menos 15 mais 5, menos 10. Aqui menos 10 sobre menos 10 mais 1. 10 mais 1, 11. Vamos ver se isso é igual a menos f de 15. Vamos fazer assim. Menos, aqui, f de 15. 10 menos 10 sobre 15 mais 5. 15 mais 5 é 20, né? 10 dividido por 20 é meio ou 0,5. Então vai ficar menos 10. Menos aqui fora, né? Por causa que aqui está fora também. Menos 0,5. Então vai ficar menos 10 menos 0,5, 9,5. Certo? Então, aqui 10 menos 0,5, 9,5. E o sinal de menos a gente conserva. Então a gente chegou aqui, desse lado da equação, 11. Desse lado, menos 9,5. 11 é igual a menos 9,5? Claro que não. É diferente. Como é diferente, não se assinala. A gente chegou no final, que os itens corretos são 1 e 8. Totalizando assim, 0, 9. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que vão fazer o vestibular da UEM. Qualquer dúvida e sugestão para próximos vídeos, deixe nos comentários. Estarei respondendo. Valeu, falou, forte abraço.